Bom, pessoal, mais um vídeo aqui no canal Fábio Sormani Oficial. Anota aí, Fábio Sormani Oficial. Esse é o novo endereço do meu canal. Aquele que vocês conheciam, ficou no passado. Não existe mais. Esse é o novo canal, tá bom? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. É importante para mim. Dê um like, também é igualmente importante. E acione o sininho para você saber quando é que eu vou lançar um vídeo. Quando eu lançar um vídeo, toca o sininho, você já sabe que o Fábio Sormani lançou um vídeo. E mais, hein? Peço para vocês, conte para os amigos, para as amigas, que o Sormani está com um novo canal no YouTube, Fábio Sormani Oficial. Gente, é o seguinte, na noite dessa segunda-feira, dia 17 de abril, eu volto aqui para conversar com vocês, para falar sobre um assunto, sabe, complicado. É o Fagner, gente. Eu me senti a voz solitária nessas críticas ao Fagner. Eu vejo pouca gente falar sobre isso, mas hoje, inclusive, o Juca Kfouri, com quem eu trabalhei na revista Placar na década de 1980, fez uma coluna firme, sabe, pegando pesado com o jogador, da mesma maneira com que ele pega com os jogadores em campo, tá? Chamou ele de desleal e violento, coisa que eu já falei aqui várias vezes, aqui em outras tribunas nas quais eu já trabalhei e trabalho. E inclusive o Juca falou, olha, é um péssimo exemplo para o filho dele. Pensou se eu ouvir um troço desse? Caramba! Sormani, você é um péssimo exemplo para o seu filho. Deus do céu, eu não queria jamais ouvir um troço desse. Nunca ouvi, graças a Deus. Pensou se alguém fala para você aí, você é um péssimo exemplo para o seu filho. Cacete, meu irmão. Pesado, pesado. Pensou para você então, para uma moça, você é um péssimo exemplo para sua filha, ou para o seu filho. É duro. Mas o Juca foi ali no âmago da questão, entendeu? Beira o insuportável o que acontece com esse jogador. E não é nenhuma criança, tem 33 anos. Já jogou em grandes times do Brasil, Corinthians, Vasco, Vitória, passou pelo futebol da Europa, jogou uma Copa do Mundo em 2018 na Rússia e não é um mau jogador. Ao contrário, para que fazer o que ele faz? Para que? Não dá para entender o que se passa na cabeça desse jogador. Não dá para entender. Não dá para entender. Não dá para entender. Por que ele se comporta dessa maneira? Porque ele é tão violento em campo. Porque ele é tão desleal. Porque quando você entra, como ele entrou no jogador do Cruzeiro, ele já está premeditando o fato. Não é que aconteceu sem querer por conta da força excessiva. Não. Ele é desleal. Ele vai por cima nas jogadas. Ele dá tesoura. Ele sabe que tesoura pode lesionar o jogador. Aconteceu com o Ederson, ex-atleta no Flamengo, que teve que abandonar a carreira por conta disso. Ele é desleal. Isso é ser desleal. Não há lealdade num lance assim. Não há lealdade. Agora, se você entrasse para se proteger, o jogo tá pegado, violento, tá, preciso me proteger. Mas não, o jogo tá normal. Ele que do nada faz o que fez no jogo contra o Corinthians, contra o Cruzeiro ontem. E não foi só esse jogo, não. Tá repleto de lances, inclusive tem um vídeo circulando aí na internet, mostrando, acho que tem uns 15 ou 20 lances desse tipo. Aí você vai olhar na estatística, ele tem pouquíssimas expulsões da carreira. Pouquíssimas. E tá cheio de lance aí na internet. Então, além da culpa do jogador por ter um comportamento inadequado em campo, que coloca em risco a carreira de um companheiro de profissão, aliás, pelo que os relatos dão conta que o Ederson, ex-Flamengo, deixou a carreira por conta de uma entrada dele, de uma tesoura. Não se dá tesoura em campo, gente. É perigosíssimo. Mas aí você vai olhar, então ele tem poucas expulsões. Poucas expulsões. Agora, por que acontece isso? Porque os árbitros no Brasil, infelizmente, são frouxos, são fracos, são coniventes com essa maneira, com essa postura do Fagner em campo. Eu até já disse isso aqui, vou tornar a dizer, hein? Ele joga protegido pela camisa do Corinthians. A camisa do Corinthians é poderosa, é pesada. Você tirar o jogador do Corinthians de campo, você tem que pensar duas vezes. A arbitragem pensa. Se jogasse num time que não tem tanta força, já citei de exemplo aqui, o meu time, o Santos, ele já teria sido banido do futebol. Banido do futebol.
E foi considerado em 3 ocasiões como o jogador mais desleal e violento do Campeonato Brasileiro, numa pesquisa feita pelo UOL. Entendeu? Agora, tudo isso acontece porque ninguém educa o jogador em campo. Com essa idade não dá para educar mais, agora é cartão vermelho. E a arbitragem brasileira é conivente com isso. Ela é permissiva. Ela concede ao Fagner o direito de chegar em campo e colocar em risco a carreira de um companheiro de profissão. Mas isso. Eu, se fosse presidente da Comissão Nacional de Arbitragem de Futebol, o Wilson Luiz Seneme, eu teria vergonha de ter comandados que se comportam dessa maneira. Porque os árbitros aqui no Brasil são frouxos. Eles têm medo do Fagner e da camisa do Corinthians. A mídia já não precisa temer, não precisa temer a mídia mais, seu árbitro. Porque a mídia, tá todo mundo batendo no jogador. Tá todo mundo cansado de ver isso. Tá todo mundo indignado com o comportamento do Fagner em campo. Não dá mais. Por que é que o senhor, seu árbitro de futebol, não expulsa ele? Tem medo? A impressão que dá é essa. Eu teria vergonha. Eu, se fosse o Daronco ontem, eu teria vergonha de ver o que aconteceu e ele não fez nada. Eu, se fosse o quarto árbitro, o árbitro do VAR, eu teria vergonha do meu trabalho no dia de ontem. E todos esses árbitros, como o Weber Roberto Lopes, por exemplo, que não expulsou o Fagner naquele lance contra o Ederson, eu teria vergonha do meu trabalho. Imagina. Como é que eu posso me orgulhar? Ir para casa e dormir tranquilo, sabendo o que aconteceu em campo, mais uma jogada, mais um comportamento violento do Fagner, e eu, como árbitro de futebol, pipoquei, fiquei com medo. Não é possível, o Daronco estava vendo o lance, o bandeirinha estava de frente e o VAR tinha o recurso. E não acontece nada. Então eu acho que o grande problema, o problema maior, evidentemente, é o jogador, óbvio. É inacreditável ele se comportar dessa maneira. É inacreditável. Incrível. Eu não sei o que se passa com esse jogador. O Corinthians deveria tomar providências com isso. Entendeu? Porque de repente no jogo importante ele pode botar tudo a perder. Eu, se fosse o técnico do Remo, no jogo dessa semana na Copa do Brasil, eu mandava alguém provocar o Fagner. Eu mandava. Porque ele é esquentado. Ele revida todas as jogadas mais duras que ele... Às vezes não é nem desleal. É uma jogada dividida, tal, ele levou desvantagem. Aí na sequência ele vai lá e pega o cara. É a chance de você tirar o Fagner do jogo. Alguém pode dizer. Mas aí você vê assim, a arbitragem não faz nada. Mas agora o Fagner está no olho do furacão. Está todo mundo de olho nele. Eu não sei quem é que vai apitar o jogo contra o Remo na próxima quarta-feira, né? Pela Copa do Brasil, depois da manhã, não sei. Mas esse árbitro vai estar sob pressão. E o Brasil inteiro vai estar, de olho nele. Porque o Brasil inteiro vai querer ver como é que o Fagner vai se comportar. Esse vai ser o jogo que todo mundo vai querer ver. Por causa do Fagner. Não por causa da beleza do futebol do Yuri Alberto, do Roger Guedes, ou do Fausto Vera, ou seja lá de quem for. Todo mundo vai estar interessado nesse jogo para ver o que é que o Fagner vai aprontar. E se aprontar, se o árbitro vai ser conivente. Seneme, não é possível que você não faça nada como presidente da Comissão Nacional de Arbitragem. Não é possível. Você tem que afastar o Daronco. Afasta o Daronco. O lugar dele é na geladeira nesse momento. Porque ele pipocou para o Fagner. Ficou com medo de dar um cartão vermelho para ele. Só pode ter sido isso, gente. Ele viu o lance. Eu vou começar a anotar agora. Eu não fazia esse trabalho, mas eu vou começar a fazer. Começando já a partir desse lance aí contra o Cruzeiro. Árbitro e o que aconteceu. Árbitro e o que aconteceu. Eu quero ver até onde isso vai. E vou anotar o nome de todo mundo. Eu sei que o Weber Roberto Lopes apitou o jogo lá do jogo contra o Flamengo. O Daronco apitou o jogo desse domingo. Ninguém aguenta mais, gente. Não pode fazer um troço desse. Não pode fazer um troço. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, quando se comporta mal em campo, ele fica envergonhado. Ele chega em casa e é repreendido pela mulher e pelas filhas. Na hora, no calor ali do jogo, tal, na entrevista coletiva, ele pode falar o que quiser, mas no dia seguinte ele se envergonha.
faz de novo, não adianta nada. Não adianta nada. Mas o duro é que eu estava lendo uma matéria que o Fagner deu uma entrevista ao Bolívia dizendo que ele não se considera desleal. Opa, pera um pouquinho. Quem que é desleal então? Não existe deslealdade no futebol? Então, pelo amor de Deus, gente. Ô Fagner, tem dó, velho. Eu volto a dizer, você é bom jogador, não precisa disso, cara. Mais uma coisa, hein? Mais uma coisa. Na Copa do Mundo do Catar, em dezembro passado, era para estar você e não o Daniel Alves no grupo de jogadores. Pelo seu futebol. Mas pelo seu comportamento, eu jamais convocaria você. Pelo seu comportamento, em qualquer eleição que você apareça, eu jamais vou votar em você. Você pode até ser o melhor lateral direito em questão. Eu não voto em você. Pelo seu comportamento. Você não pode se comportar desse jeito, cara. Você não pode. É uma vergonha que você faz em campo. É uma vergonha que você faz em campo. E pior do que isso não. Tão vergonhoso quanto isso, é a conivência da arbitragem aqui no Brasil. Uma pena ter que gastar 11 minutos aqui do meu tempo no canal do @FábioSormani-oficial para falar de deslealdade no futebol. Infelizmente, a rodada foi rica, a média de público foi espetacular, vários gols, Fluminense mais uma vez encantando, mas eu tinha o dever de falar sobre isso, porque o país está indignado, país de futebol, né? Com o que aconteceu de novo envolvendo o Fagner, e ninguém toma providência.